Há momentos em que o roteiro do inevitável é simplesmente rasgado. Naquela tarde de junho, na pacata rua da Vila das Graças, em Campinas, o inevitável tinha um rosto. O rosto de um pitbull enfurecido, com os músculos retesados e os dentes expostos, a centímetros de um menino paralisado pelo pavor. Mas algo aconteceu naquele instante. Um evento que desafia a lógica e que os vizinhos até hoje narram em voz baixa, como quem partilha um segredo sagrado. E o sinal para isso tudo, o detalhe que transforma o terror em mistério, pode ter sido algo tão simples quanto o cheiro sutil de pães recém-assados que surgiu do nada e envolveu a rua inteira. Eu passei meses investigando este caso, conversando com as testemunhas, revisitando o local, para entender não apenas o que aconteceu, mas como uma força invisível pode reescrever as leis da natureza em um piscar de olhos. A promessa aqui não é apenas contar um milagre, é mergulhar na anatomia de um momento em que o céu tocou a terra e compreender o mecanismo silencioso que desarmou uma tragédia. E no centro de tudo, uma pequena medalha de metal, já gasta pelo tempo, guardada no bolso da calça jeans de uma criança. Nossa investigação parte de uma tese desconcertante, a de que a intercessão divina não opera como um raio que fende os céus, mas como uma alteração sutil na própria atmosfera, uma mudança de frequência que o mundo material é forçado a obedecer. Este caso nos obriga a perguntar: o que teria acontecido se a avó do menino, Dona Elza, não tivesse insistido naquela mesma manhã que ele levasse consigo aquela proteção? Como um animal movido por puro instinto de ataque pode subitamente se tornar dócil, quase reverente, diante de uma presa indefesa? E qual é a física por trás de um silêncio que se torna palpável, uma paz que desarma a fúria e que foi sentida por todos que assistiam, impotentes, de suas janelas? Nos próximos minutos, você não vai apenas ouvir uma história. Você vai sentir o ar daquela rua. Vai caminhar ao lado do pequeno Léo, um menino de 8 anos, voltando para casa num dia que tinha tudo para ser seu último. E vai testemunhar, através dos relatos que coletei, o instante exato em que o medo se transformou em espanto. O momento em que o cheiro de pão quente se tornou mais real que o som de um rosnado. Prepare-se, pois o que vamos desvendar aqui desafia tudo o que acreditamos saber sobre causa e efeito, sobre proteção e sobre a presença silenciosa de Santo Antônio. Tudo começa com a normalidade que precede o impossível. Era uma daquelas tardes de junho em Campinas, na Vila das Graças, um bairro onde as casas ainda guardam histórias nas paredes e o sino da paróquia de Santo Antônio não é apenas um marcador de tempo, mas o pulso da comunidade. O ar estava limpo, com aquele frio ameno do interior paulista. E Léo, com seus 8 anos e a mochila um pouco grande demais para os ombros, caminhava. Pela calçada que conhecia desde que nasceu. Ele voltava da casa de um amigo, chutando uma pedrinha solta, imerso naquele universo particular que só uma criança consegue habitar. Dentro do bolso direito da sua calça jeans, um pequeno disco de metal, frio e gasto, balançava a cada passo. Era a medalha de Santo Antônio. Sua avó, Dona Elza, havia insistido naquela manhã. Leva com você, meu filho.
O santo te guarda. Para Léo, era apenas um objeto, um gesto de carinho da avó. Ele não podia saber que aquele pedaço de metal insignificante estava prestes a se tornar o epicentro de um evento que reescreveria as leis da natureza naquela rua. Ele não sentiu o vento súbito que fez as janelas das casas baterem de leve, nem notou o silêncio estranho que se instalou quando os pássaros de repente calaram-se. Presságios que só percebemos em retrospecto. Foi então que o cotidiano se rompeu. Um portão de ferro mal fechado rangeu e se abriu. E de dentro surgiu uma sombra. Densa, movendo-se com uma velocidade assustadora. Um pitbull. Não um cão de guarda, mas uma força da natureza descontrolada, com os músculos retesados como cordas de aço e um rosnado baixo, gutural, que parecia vir das profundezas da terra. O animal fixou os olhos em Léo. Para o menino, o mundo inteiro se reduziu àquele corredor de calçada e à figura que avançava, implacável. O grito ficou preso na sua garganta. Os vizinhos, que segundos antes cuidavam de suas vidas, agora eram estátuas de pavor em suas janelas, testemunhas impotentes do inevitável. A distância entre a fúria e a inocência diminuía a cada instante. E o tempo, para o pequeno Léo, começou a se desintegrar. O tempo para o pequeno Léo começou a se desintegrar. Naquele micro-universo de calçada e concreto, a fera avançava. As patas do pitbull levantavam uma poeira fina, cada rosnado um aviso gutural de um destino que parecia selado. Os dentes à mostra, os olhos fixos, sem um pingo de hesitação. O coração de Léo batia descompassado, um tambor de desespero que ecoava no silêncio paralisado dos vizinhos. A distância entre eles se encurtava de forma implacável, e o menino fechou os olhos, esperando o impacto que jamais viria. Foi então que o impossível se manifestou, não com um estrondo, mas com uma ausência. Um silêncio que não era só a falta de som, mas uma densidade no ar, quase palpável, que absorveu a fúria e a iminência do ataque. No segundo exato em que o animal se preparava para o bote final, algo mudou. Não houve um grito divino, nem uma luz que cegasse. Em vez disso, um perfume sutil, inconfundível, começou a se espalhar pela rua. Um cheiro morno, reconfortante, de pão recém-assado, como aqueles que Dona Elza, sua avó, fazia nas manhãs de domingo, ou que se distribuíam na paróquia de Santo Antônio em dias de festa. De onde vinha? Ninguém sabia. Mas ele estava ali, invadindo tudo. E o pitbull? Ele parou. Não com um arranco, mas como se uma força invisível o tivesse ancorado ao chão. Os músculos, antes retesados para o ataque, relaxaram de forma quase imperceptível. Seus olhos, que segundos antes irradiavam pura ferocidade, agora pareciam confusos ou, de alguma forma, apaziguados. O rosnado cessou, substituído por um ofegar lento, quase um suspiro. O animal não recuou, nem fugiu. Ele simplesmente se sentou, ali mesmo na calçada, a poucos centímetros de Léo, com uma postura de inércia, como se a ordem primordial de sua natureza tivesse sido subitamente reescrita. Léo, ainda de olhos fechados, sentiu o ar quente, diferente, e o cheiro doce do pão o envolvendo como um abraço. O medo, que até então o consumia,
evaporou, substituído por uma calma profunda e inexplicável. Ele abriu os olhos devagar e viu a fera agora sentada, olhando para ele com uma estranha quietude. Os vizinhos das janelas testemunhavam a cena em choque. Dona Conceição, que morava em frente, jura até hoje que sentiu um calor. Suave no peito, uma sensação de paz que a fez suspirar. Como um instinto tão selvagem podia ser desarmado por um perfume e um silêncio. O que, ou quem, havia interposto uma barreira invisível entre a vida e a morte naquele trecho de calçada em Campinas? A resposta talvez estava no bolso do menino, na pequena medalha gasta que Dona Elsa insistiu que ele levasse. Aquele pedaço de metal, gravado com a efígie do santo, parecia pulsar no bolso de Léo. Ele, ainda sob o efeito daquela paz, sobrenatural, levou a mão pequena até a calça e seus dedos encontraram o contorno da medalha. Estava quente, não morna, mas com um calor vivo, inexplicável, como se tivesse absorvido toda a energia daquele momento. Foi então que o portão da casa de onde a fera escapara se abriu de vez e um homem pálido e ofegante correu para a rua. Era seu Roberto, o dono do cão. Ele vinha preparado para o pior, para os gritos, para a tragédia que ele mesmo temia há meses. Mas o que encontrou foi o silêncio. Um silêncio denso, pesado, quebrado apenas pelo murmúrio chocado dos vizinhos nas janelas. Ele viu seu cão, Brutus, o animal que ele conhecia como uma máquina de instintos, sentado pacificamente a menos de 1 metro do menino. E viu o menino, Léo, de pé, sem um arranhão, olhando para o cachorro não com medo, mas com uma espécie de curiosidade serena. A mente de Roberto não conseguia processar a cena. Ele chamou o cão, a voz trêmula. Brutus, vem. O animal, pela primeira vez na vida, pareceu hesitar. Ele olhou para o dono, depois para o menino, e se encolheu levemente, como se estivesse confuso, como se uma ordem superior à de seu dono estivesse em vigor naquele pedaço de asfalto. O que poderia quebrar a cadeia de fúria de um animal treinado para não recuar? Seu Roberto se aproximou devagar, colocou a coleira no pescoço do cão, que não ofereceu qualquer resistência. Ele repetia, quase para si mesmo: ele nunca fez isso. Ele não é assim. Os vizinhos começaram a descer, a se aproximar formando um círculo hesitante. Ninguém ousava falar alto. Era como se estivessem em um lugar sagrado. A pergunta pairava no ar, visível no olhar de cada um. O que aconteceu aqui? Seria apenas o choque? Ou algo mais profundo havia sido reordenado naquele instante, uma lei da natureza suspensa por uma força que eles não podiam nomear, mas que todos, sem exceção, sentiram? A notícia, como um vento, correu às poucas quadras até a casa de Dona Elsa, e foi a reação dela ao ouvir o relato que começaria a dar nome ao inexplicável. Quando o telefone tocou na casa de Dona Elsa, não foi o som estridente que a assustou, mas o silêncio que veio antes. Aquele silêncio pesado que se instala nos bairros quando algo quebra a rotina. Do outro lado da linha, a voz embargada de uma vizinha tentava montar as palavras, falando do cão, do Léo, do grito e depois, do nada, do silêncio inexplicável. Dona Elsa não esperou o fim da frase. Ela,
Não perguntou se o neto estava bem. Sua mão foi ao peito, e com uma calma que a própria vizinha achou assustadora, ela fez uma única pergunta, a pergunta que redefinia tudo. Ele estava com a medalhinha no bolso? Enquanto isso, de volta à rua, seu Roberto ainda tentava explicar o inexplicável para os primeiros curiosos e para si mesmo. A frase se tornara um mantra de desespero e confusão. Ele nunca fez isso. Ele dizia para um, depois para outro. Ele é treinado, entende? Treinado. Para não recuar. A cada repetição, a palavra nunca ganhava mais peso, tornava-se mais absoluta, mais impossível de conciliar com a cena do seu cão sentado, com as orelhas baixas, ao lado do menino que deveria ter sido sua vítima. Era uma falha na programação do mundo como ele conhecia. Aquele comportamento submisso, aquela paz repentina, não era o seu cachorro. Ele não é assim. Quando Léo finalmente chegou em casa, levado pelos vizinhos, não houve histeria. Houve um abraço. Longo, silencioso. Um abraço que parecia durar uma vida inteira. E então, as mãos trêmulas de Dona Elsa fizeram exatamente o que seu coração já sabia. Ela não procurou por arranhões ou ferimentos. Ela foi direto ao pequeno bolso da calça jeans do menino. E ali, entre os dedos dela, estava a pequena peça de metal, gasta, lisa pelo toque de gerações, fria contra a pele quente de sua avó. Ela a segurou na palma da mão, fechou os olhos por um instante e o mundo pareceu parar de girar. Não. Havia mais perguntas no ar. Para ela, havia apenas uma resposta, uma certeza que começava a se espalhar como o calor do sol depois da tempestade. O nome do inexplicável tinha sido encontrado. E não era choque, não era coincidência, era intercessão. Nos dias que se seguiram, a casa de Dona Elsa se tornou um ponto de peregrinação silenciosa. Não havia placas, não havia anúncios. Apenas o fluxo constante de vizinhos, amigos e logo desconhecidos que vinham não para perguntar, mas para sentir. Eles traziam um pão, uma vela ou apenas o peso de suas próprias preces. A história já não pertencia à família. Ela havia se espalhado pelas ruas da Vila das Graças, contada em fragmentos, cada testemunha adicionando uma pincelada àquela pintura impossível. Falavam do silêncio súbito, do olhar do animal, que se transformou de caçador a guardião em um piscar de olhos. O dono do cão, um homem chamado Carlos, foi o primeiro a quebrar o protocolo do medo. Ele mesmo foi até a casa. Não para se desculpar, mas para tentar entender. Ele descreveu seu animal, treinado para a guarda, como uma força da natureza que ele mesmo mal conseguia controlar. E ele não tinha resposta. Ele parou, repetia. Ele simplesmente sentou, como se tivesse recebido uma ordem. De quem? Essa era a pergunta que pairava no ar denso do bairro. Mas como uma história, sussurrada entre vizinhos, ganha a força de um testemunho. Ela precisa de um intérprete, alguém que possa conectar os pontos. Que a lógica não alcança. Foi então que a narrativa, passando de porta em porta, chegou aos ouvidos de quem poderia lhe dar um nome, o Padre Miguel, da paróquia que dava nome ao bairro. Um homem de cabelos brancos e olhar sereno, que já havia escutado de tudo em seus 40 anos de sacerdócio. Ele ouviu o relato com a paciência de um artesão, atento não apenas aos fatos, mas às texturas, a fúria do cão, a paralisia do menino,
a calma inexplicável. E então, um detalhe mencionado. Quase como um pensamento perdido por uma das vizinhas, fez o padre se inclinar para a frente. O cheiro sutil, mas inconfundível, de pão recém-assado, que ninguém soube de onde veio. Naquele momento, o padre fechou os olhos. Ele não via mais a rua, o cão ou o menino. Ele via séculos de tradição. Ele sentiu o eco de uma promessa antiga, uma caridade que se tornou um sinal. O mistério do cheiro de pão, para ele, não era um mistério. Era uma assinatura. A assinatura inconfundível. Do Santo dos Pobres, do padroeiro das causas perdidas. O pãozinho de Santo Antônio. Para o padre Miguel, aquela fragrância era a materialização de uma história centenária. A tradição do pão de Santo Antônio, nascida da caridade do santo que distribuía aos pobres todo o pão do convento, para depois encontrar os cestos milagrosamente cheios novamente. O pão não era apenas alimento, era um símbolo, um sinal de que a providência divina age onde a lógica humana vê o fim, a escassez, o síntese. Impossível. Aquele aroma flutuando numa rua de Campinas 800 anos depois era a prova viva de que certos atos de amor ecoam pela eternidade e podem se manifestar para proteger um inocente. Mas a fé de um povo não se alimenta apenas de teologia e de histórias antigas. Ela precisa do concreto, do palpável. E enquanto o padre conectava os séculos em sua paróquia silenciosa, na Vila das Graças, a realidade do milagre tomava corpo de outra forma. O dono do cão, um homem chamado Roberto, que chegou correndo e encontrou seu animal dócil como um cordeiro, não conseguia explicar. Ele repetia para quem quisesse ouvir que o animal era treinado para a guarda, que nunca havia hesitado antes. Ele olhava para o pitbull, agora deitado com a cabeça entre as patas, e via um estranho no corpo de seu próprio cão. Os vizinhos que antes se trancavam em casa, agora saíam para a calçada. Eles não falavam mais do ataque, falavam do silêncio que se seguiu, da paz inexplicável. Que desarmou a violência. A história mudou de tom. Não era mais sobre um perigo evitado, mas sobre uma presença sentida. Seria apenas uma memória olfativa coletiva, um gatilho psicológico em um momento de estresse extremo? Ou seria a prova de que a caridade de um santo, praticada há tanto tempo, ainda reverbera no tecido da nossa realidade? A resposta não estava com os adultos, mas com a única pessoa que esteve no centro daquele instante. O pequeno Léo. Depois do choque inicial, o menino não chorava. Ele estava quieto, pensativo. E quando a avó Dona Elsa finalmente conseguiu abraçá-lo, ele disse algo que ninguém entendeu de imediato. Ele disse que, quando o cachorro parou, ele sentiu um calor no bolso da calça. Um calor suave que se espalhou pelo corpo e tirou todo o medo. Foi então que o padre Miguel soube o que precisava fazer. A teologia e o testemunho popular eram duas metades de uma mesma verdade. Faltava a peça final. Faltava ouvir, da própria criança. O que aconteceu quando o céu tocou aquela medalha gasta? Na sacristia silenciosa da paróquia, com o cheiro de cera e incenso antigo no ar, a conversa não foi um interrogatório. Foi um sussurro.
Diante do padre, com a inocência que só uma criança possui, Léo não falou de anjos ou de visões. Ele descreveu uma sensação. Contou que a medalhinha no bolso, antes fria como qualquer metal, de repente ficou quente. Tão quente quanto o pão que sua avó Elsa tira do forno nas manhãs de domingo. E, essa quentura, ele disse, não queimava. Ela se espalhou para fora, como uma onda de calor no asfalto, e foi como se o cachorro pudesse sentir também. Naquele instante, o rosnado do animal não cessou por medo, mas talvez por confusão ou reverência. Diante de uma paz que era mais forte que sua fúria, o instinto simplesmente se desarmou. A presença que interveio não precisou de um trovão, apenas do calor de um pão assando onde não havia forno algum. Aquele evento na Vila das Graças nunca foi registrado em jornais de grande circulação. Não há laudos ou perícias que possam explicá-lo. O que ficou foi a memória. A calçada, que antes era apenas um caminho, hoje é um lugar de respeito silencioso. A fé de Dona Elsa, que se tornou ainda mais inabalável. E um menino que, quando lhe perguntam o que aconteceu, apenas sorri e diz que sentiu o cheirinho do pão de Santo Antônio. A física do milagre, ao que parece, não está na quebra das leis naturais, mas na sua sutil reescrita. O animal não foi subjugado, ele foi acalmado. O menino não foi salvo por um escudo, mas por uma paz que o envolveu. Afinal, talvez os maiores milagres não sejam os que desafiam o mundo de forma espetacular, mas aqueles que silenciosamente reescrevem as leis do medo. Aqueles que nos lembram que, mesmo no limiar da tragédia, uma força de amor pode aquecer o metal frio de uma medalha e mudar absolutamente tudo. Se este testemunho de proteção ressoou em você, talvez ele não. Devesse terminar aqui. Compartilhe esta história para que a esperança, como o calor daquela pequena medalha, possa alcançar outros corações que também precisam de um milagre.